Queridos irmãos e irmãs, que alegria hoje, nós, Igreja Católica Apostólica Romana, podermos celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, dois grandes evangelizadores, apóstolos da nossa Igreja. Pedro, o apóstolo primeiro, sobre ele foi alicerçada a Igreja de Jesus Cristo. Paulo, esse apóstolo pregador, mestre, que levou para os continentes a forte palavra do Senhor. Dia de alegria, dia de festa. Louvado seja Deus por aqueles que nos precederam, por aqueles que nos firmam, por aqueles que trouxeram Jesus até nós. É São Pedro e São Paulo que neste dia enche o nosso coração de confiança, de gratidão a Deus pela nossa igreja. As duas colunas mestras da nossa igreja. Pedro é aquele coração apaixonado por Jesus. Aquele homem que não tem medo da correção. Aquele homem que está pronto para aprender com Jesus. É Jesus que pergunta aos discípulos qual era o papel, qual era o lugar, qual era a missão dele no mundo e o que falavam dele. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós olhamos para esse mundo nosso tão difícil, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta desonestidade, o que o mundo pensa de Jesus? Como o mundo de hoje, como os homens de hoje, a humanidade de hoje sente e sabe de Jesus? Vão responder de que era profeta, que era um grande homem, tudo que, mas nada era o que é Jesus. E aí Jesus volta a pergunta para os apóstolos. E essa pergunta agora Jesus faz para você, faz para mim, para nós que somos hoje a Igreja de Jesus. O que eu sou na tua vida? O que eu significo para você? Que lugar eu ocupo no teu coração? E Pedro vai dar a resposta. Tu és o Messias, o Salvador, aquele que nós esperamos. E Jesus, olhando cheio de amor para Pedro, diz: feliz é você, Pedro. E aí, nesta hora, Jesus escolhe Pedro para ser a pedra fundamental da igreja dele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu levanto a minha igreja. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne, não foi a sabedoria tua que te deu isso, mas o meu Pai. Como nós temos que agradecer, meu querido irmão, nós cristãos católicos, por essa escolha que Deus fez de nós. O nosso batismo, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Foi o Pai do céu que nos escolheu e fez de nós testemunhas do seu amor. Felizes somos. Agradeça hoje a Deus pelo teu batismo, pela escolha que Jesus fez da tua vida. Você é cristão, você é católico. O segundo que nos convida hoje a adorar Jesus é o nosso querido Paulo. Homem sábio, cheio dos conhecimentos do mundo, falava grego, hebraico, aramaico, o latim, conhecedor da teologia, da Bíblia, estudou com grandes homens, Gamaliel, que era o grande mestre. Tudo isso Paulo, toda essa riqueza que Paulo conquistou com o esforço dele, com o empenho dele, no encontro com Jesus, ele descobre que tudo isso é nada, diante do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Paulo, o que caracteriza Paulo, o que é bonito na vida de São Paulo, é o amor que ele tinha à verdade. Paulo perseguia os cristãos porque no seu coração ele sentia que eles eram inimigos de Deus, inimigos do Deus que ele acreditava. E ele os persegue em nome de Deus. Diante da verdade que Paulo vivia, Nosso Senhor vem ao encontro dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E lá no caminho de Damasco, tudo cai por terra. E Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele sabia, era esterco.
diante do conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Então hoje o nosso olhar se volta com essa confiança. E Paulo, naquele momento, fica cego para perceber que tudo era passageiro, era ilusão. E Deus abre os olhos dele e faz dele um grande missionário, que não tem medo de dar a vida, de perder a vida. E é bonito em São Paulo, né, que ele diz: eu sou o último, eu também sou apóstolo, como um aborto, porque eu persegui a igreja, mas o Senhor me escolheu. Que diante dos nossos pecados, meus queridos irmãos e irmãs, você que reza nessa manhã, nesse dia conosco, olha para Jesus e deixe que Ele seja a misericórdia dEle, o amor dEle, a escolha dEle, seja maior que os teus pecados, as tuas dores, todos os sofrimentos que você está passando nessa pandemia, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Vamos pedir que a palavra que Paulo anunciou, essa palavra que é Jesus, esteja viva na nossa casa, dando coragem, dando força, ajudando-nos a fazer não a nossa, mas a vontade santíssima de Deus. Que São Paulo seja o grande mestre, o grande evangelizador da nossa casa, da nossa família, do nosso Brasil. Pedro e Paulo, rogai por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pelas mãos carinhosas do apóstolo Pedro e Paulo, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Coragem, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser cristão. Como nós somos felizes. Meus amados irmãos e irmãs, que dia maravilhoso para nós poder vivenciar Pedro e Paulo, como eles trazem para nós a felicidade de poder evangelizar, catequizar, sair de nós para que o povo encontre com Jesus. Podemos ver que nessa maravilha de doação, eles puderam mostrar para todos nós que não tenhamos medo, que não percamos a alegria de viver, porque Jesus, Ele coloca dentro de nós muita esperança. É a fé, a esperança, o amor. Jesus é o amor. E Pedro e Paulo nos mostra esta força da igreja, que foi edificada na fé de Pedro e no ardor missionário de Paulo. Como Pedro, na sua simplicidade e na sua autoridade, pôde trazer para a igreja de hoje uma confiança profunda em Jesus. Como Paulo, que não teve nem um encontro com Jesus, mas teve um encontro profundo quando cai do cavalo. E ali Jesus fala no coração de Paulo: eu preciso de você. E Paulo não rejeita. E já era um homem estudado, era um homem capacitado, era um homem que tinha um coração aberto ao Espírito Santo. E Deus veio, Jesus vem e traz para ele esperança de uma fé profunda. Como é bom quando nós podemos sentir a fé de alguém. E olha a vida de Pedro e Paulo. Pedro morreu de ponta cabeça. Ele não quis morrer como Jesus. Ele foi crucificado de ponta cabeça. E Paulo teve a cabeça, o pescoço cortado. E a sua cabeça rola. Rola nesta terra, onde derrama o sangue para que nós tenhamos esse ardor missionário. É hoje o dia do Papa. Como esse homem tem sofrido, como ele não tem medo de dizer a verdade. Ele tem os seus erros e os seus acertos, mas ele enfrenta, ele vai com firmeza e com coragem. E todos nós, meus amados, devemos ter coragem para enfrentar esse mundo que muitas vezes nos atacam,
Mas nós não podemos atacar como eles nos atacam. Mas eu tenho que atacar é o amor, levar a esperança, levar a dignidade no coração do povo de Deus. Porque é um povo sofrido. Quando nós não conhecemos a verdadeira felicidade, nós muitas vezes ficamos parados, sem saber o que fazer. Ame até doer. E perdoe, sem se lastimar. Não vai lastimar da sua dor, mas enfrente com amor, com coragem. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. Por isso, neste dia, a igreja nos abraça, que nós possamos também abraçar todos os irmãos e juntos caminhar rumo à felicidade eterna. Com Jesus à frente, Maria no coração, com o exemplo de Pedro e Paulo, caminhemos rumo à eternidade. Sejamos Pedro e Paulo, os apóstolos de Cristo, que inspiram com clareza a alegria e a unidade da igreja. Pedro e Paulo nos ensinam